Acabei de chegar da academia, eu vou gravar sem camisa mesmo, tá calor pra caralho, e é isso aí. Eu acho que o ponto alto dessa semana até agora foi o 38 no Flow, certo? Achei que seria tipo Vilela, estou impressionado que não foi, foi melhor, certo? O Igor, no final deu uma zoada, no final eu não concordo com o que ele falou ali nos últimos minutos ali, de que pregar a palavra de Jesus é algo idiota e é uma merda, não concordo. E acho que todo o podcast foi bem produtivo, é mais do mesmo, certo? O 38 ele não fala coisas novas em cada podcast, ele fala as mesmas coisas porque realmente eu acho que é pro novato entender, tipo o máximo de pessoas entender possível, certo? E eu acho que falar as mesmas coisas sempre ajuda nisso, porque você vai fixando na cabeça das pessoas de alguma forma, certo? E uma coisa que eu não gostei foi o fato de que, claro, é uma coisa que eu não gosto. Não é que eu não gosto. Tipo, eu entendo de onde vem, eu concordo, mas eu não acho que seja produtivo usar argumentos religiosos com pessoas que não são religiosas, tá ligado? Por quê? Porque, na minha opinião, eu acho que, inclusive, eu acho que o 38 concorda com isso. A verdade pode ser chegada, você pode encontrar a verdade sobre as coisas por dois caminhos, certo? Pela lógica, pelos argumentos e pela ética e pela moral e pela, né, pela lógica, basicamente, pela matemática, pelas leis da física, certo? Pelas verdades físicas, procurando e questionando e etc. Filósofos faziam isso, certo? Ou você pode chegar na verdade pela religião, certo? Coisas que várias pessoas, coisas que você pode falar que é Deus, Deus disse para várias pessoas e várias pessoas passaram essa palavra de tempos em tempos, certo? E essa palavra contém verdade, porque no final das contas também é baseado em lógica, é baseado em como os seres humanos funcionam, como a ética, a moral funciona, só que com outras palavras, né? Tipo assim, Deus. Ninguém entende Deus. É impossível você, por exemplo, explicar para uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, física usando termos técnicos de física. Você vai explicar da maneira mais didática possível. E, inclusive, parábolas, elas ultrapassam o tempo, certo? Tipo assim, séculos e séculos vão se passando, mas parábolas continuam fazendo sentido, certo? Inclusive é o que a gente tem lá, né? A parábola dos trabalhadores das vinhas, etc. E, e Salmo, tipo assim, vários outros livros da Bíblia, etc. Tem esse mesmo dialeto, tá? Essa mesma forma de comunicar a verdade. Beleza, tá bom, ok. Dito isso tudo, né? Enfim, eu acho que se eu fosse. Eu acho que não vai acontecer, porque eu sou pequeno demais, sei lá. Mas se eu fosse convidado para ir no Flow ou para ir em outro podcast, eu tentaria uma abordagem diferente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, coisas diferentes tocam pessoas diferentes, certo? Talvez uma abordagem lógica ou uma abordagem econômica da coisa, eficiente da coisa, talvez toque mais pessoas. Não sei. Não, provavelmente a abordagem que o 381 usa é uma abordagem que é eficiente, certo? Dadas as circunstâncias. Tipo assim, foi no flow. Se foi no flow, significa que está chamando atenção, por bem ou por mal. Provavelmente mais por bem do que por mal. Mas eu vou dar um exemplo. Tipo assim, eu só fui começar a acreditar em Deus quando eu comecei a entender coisas malignas do mundo, certo? Eu já fui ateu durante anos. Eu, com 14 anos, eu era ateu. Eu literalmente passava várias horas do meu dia refutando crentes no Facebook, tá ligado? Eu era esse cara, eu era o ateu refutador de crente do Facebook, eu era chato. Depois cheguei a ter alguma coisinha ali de satanismo de lavei, mas pelo que eu me lembro eu nem cheguei a adentrar. Tipo, eu
eu flertava com aquilo, mas eu não cheguei a virar um satanista de lavei, tá ligado? Inclusive hoje eu entendo como que satanismo e essas coisas acabam pegando bastante jovens, tá ligado? Porque é uma fase rebelde, é uma fase que você tem vários problemas na sua vida que no grande esquema de coisas não são problemas de verdade, são só drama de jovem. Mas quando você tá vivendo na pele aquele drama de adolescente, é uma coisa absurda, porque você não tem contato com aquilo em nenhum outro momento da vida, certo? Tipo assim, relacionamentos, família, escola, etc, trabalho. Você nunca teve contato com aquilo, então é normal que cause fortes emoções, e cause dúvidas, e cause questionamentos, e etc. Rebeldia, etc. É uma coisa normal da adolescência, certo? E, dadas as circunstâncias, eu acho que é meio que é o padrão a pessoa cair nesse negócio, tipo, ah, não, eu sou ateu, ou eu sou satanista de lavei, e etc. Porque é uma coisa bem chamativa, igual socialismo, igual comunismo. Apesar de serem coisas extremamente erradas, ridículas e malignas, são chamativas para jovens, tá? E são coisas que chamam a atenção por serem bonitas na teoria, né? Nem na teoria são bonitas, né? Tipo assim, o socialismo não funciona nem na teoria, porque se você pegar a dedução lógica do socialismo é basicamente roubar dos outros, né? Você ser dono das coisas que são dos outros. Ou seja, nem na teoria funciona. Mas é falado de uma forma que você acaba achando que funciona e que é o melhor sistema econômico, etc. E o mundo inteiro só é maligno e aí o sistema econômico que funciona as pessoas não querem porque pipipi, pó. Entendeu? A narrativa construída em cima de coisas malignas, socialismo, comunismo, progressismo, satanismo de lavei, são coisas individualistas, coisa do tipo, a culpa é dos outros, tá ligado? Você é especial, você precisa ser individualista, você é o cara que, sei lá, são coisas que são chamativas pra um adolescente, tá? E, bom, eu sei porque eu passei por isso, né? Dito isso, tá? Se eu fosse no Flow, eu focaria mais na parte tecnológica e na parte das consequências tecnológicas de você adotar Bitcoin como padrão monetário mundial do que na parte religiosa, tá? Porque a parte religiosa são as consequências éticas de você ter moeda fiduciária, de você ter, tipo, o que o Trechotão basicamente falou lá foram, né, as 3 horas, foram as consequências éticas e morais, né, do Bitcoin. Foram as consequências éticas e morais da moeda fiduciária na sociedade, certo? E, e eu focaria mais na prática por exemplo, as consequências tecnológicas, que obviamente a gente vai chegar na consequência ética de alguma forma ou outra, porque tá tudo interligado, né? Mas as consequências tecnológicas de você ter Bitcoin na sociedade e por que que Bitcoin é uma moeda superior, por exemplo, por que que moedas fiduciárias não funcionam, mas de uma maneira que não seja tão religiosa, sabe? Porque esse é o problema. Tipo assim, eu concordo com tudo que o 38 fala. Tudo. Provavelmente 99%. Eu não consigo lembrar de uma coisa que eu não concordo com ele. No que ele falou no podcast, no caso, né? A questão é, talvez, pro cara que é mais burrinho, ou pro cara que não é tão religioso, isso não pega. Aí provavelmente vai falar, ah, mas realmente a maioria das pessoas vai ser escrava. Sim, concordo. Mas eu acho que a conversa ficaria muito mais produtiva se você tivesse insights diferentes sobre Bitcoin, entendeu? E não focando muito na parte religiosa. Mas aí eu entendo também que ele usa da parte religiosa porque é a forma que ele entendeu, é a forma que ele vê o mundo. Eu entendi isso. Tipo, faz total sentido. A forma religiosa de falar é a forma que ele enxergou a verdade. É isso, tá ligado? É a forma que ele consegue explicar a verdade, basicamente. Dito isso, por exemplo, a gente poderia passar várias horas discutindo, por exemplo, sobre
sobre como seriam. Por exemplo, poderia ter muita discussão sobre libertarianismo naquilo ali, entendeu? Mas acho que o Igor tava ficando de saco cheio. Eu acho que ele tava. Porque o Igor queria falar e o Trezetão não deixava de falar, tá ligado? Dava pra falar sobre muita coisa sobre libertarianismo, tá? Dava pra falar sobre muita coisa sobre evolução tecnológica, evolução de IA. Eu acho que é uma coisa importantíssima que ninguém fala em nenhum podcast. Óbvio que foi só o Trezetão na maioria dos podcasts, né? Mas mesmo, sei lá, aquele Beggars lá, que é o trader lá, enfim, não fala dessas coisas. Tipo, ele não fala da, das consequências de IA, por exemplo, junto com Bitcoin. Eles não falam disso. E é uma coisa que é importante. Tipo assim, se você tem IA, o que, que a IA faz? Ela aumenta a produtividade, tá? A IA aumenta a produtividade exponencialmente, certo? Quer dizer, o aumento de produtividade, ele já é exponencial. O que a IA faz é automatizar esse processo, tá? E simular resultados, certo? Então você começa a simular resultados na cabeça da IA, nos computadores, e isso reduz o custo de operação de tudo para zero. Por exemplo, cirurgias, tá? Você pode literalmente simular cirurgias num cenário hipotético dentro do computador. Você simula bilhões e bilhões e bilhões de cirurgias. De coração, de cérebro, de pulmão, de fígado, de não sei o que. Você vai simulando e simulando e simulando. Quando essa IA consegue ter uma consistência absurda de sucesso nessa cirurgia, e aí, claro, obviamente, com coisas inesperadas acontecendo, sei lá, redução de pressão, alguma coisa assim, sei lá, termos técnicos medicinais, sei lá, enfim. Dá uma merda no meio da cirurgia. A IA vai lá e responde automaticamente a isso também, tá ligado? Treino de problemas excepcionais. Quando a IA consegue chegar nesse nível, você joga ela no mundo real e acabou. Ela consegue fazer isso absurdo. E, inclusive, ela vai aprendendo com o mundo real e ela vai aprendendo, inclusive, com cirurgias feitas por outros seres humanos. Isso é do caralho. Tipo assim, o aumento de produtividade que isso gera é absurdo. Voar avião, por exemplo, provavelmente nos próximos anos a maioria dos aviões vai ser voado majoritariamente por IA. Por quê? Porque IA, se você simular voos suficientes, o que acaba acontecendo é que você basicamente vai ter o piloto ali, que é um gerenciador de cabine. Ele fica gerenciando ali os processos apenas. E aí a IA vai tocando o voo inteiro. Inclusive no processo de decolagem e de aterrissagem. Entendeu? Isso são só dois exemplos, tá ligado? Só que, então, a IA, ela gera esse aumento de produtividade e ela gera essa descentralização de inteligência. É basicamente isso, é descentralização de inteligência. A inteligência não está só no local, não está só numa empresa, não está só numa pessoa física ou jurídica específica. A inteligência está descentralizada na sociedade, entendeu? Todo mundo tem acesso a tudo, entendeu? Da mesma forma que o Google hoje gera isso, né? O Google, o TikTok, etc. E aí entra o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin vai ser a moeda, vai ser o dinheiro, a reserva de valor, que vai proporcionar com que a alocação de recursos de uma sociedade seja feita não em anos, mas em séculos. Talvez até em milênios. Entendeu? Existem coisas, James Webb, por exemplo, demorou 20 anos para ser feito, 30 anos para ser feito. E ao longo desse tempo, o dólar foi desvalorizando absurdos. Entendeu? Esse é o problema. Se o padrão monetário fosse ouro ou fosse Bitcoin, o James Webb seria muito mais barato e muito mais eficiente, porque a tecnologia ao longo do tempo iria melhorando e aumentando. Entendeu? Ele seria muito mais rápido de ser feito, provavelmente, porque o James Webb foi feito pela NASA, se não me engano, ou seja, é uma organização pública, né? Não é eficiente nem fudendo, tipo, enfim. O que é outro ponto também, né? O Igor defendia muito, não, porque saúde pública tem que ser não sei o quê, porque pô, como é que vai ficar o pobre, né? Como é que vai ficar o pobre? Pois é, mano, o pobre ele está nesse local justamente por causa do Estado. Quando você limita a oportunidade de empregos de alguém com salário mínimo, com imposto, com regulamentação, com carteirinha, com
Por exemplo, o OAB. Eu só posso fazer advocacia se eu tiver a OAB. Ah, beleza. Aí eu vou ter que entrar no ponto de que a OAB também é todo um sistema que é irreal, que, tipo, que não faz sentido na realidade, porque é positivismo, não é naturalismo, né? É um direito que não existe, é direito positivista, ou seja, é um direito que o juiz fala que tá certo. O político fala que tá certo, e não é a realidade, não é dedução lógica da realidade, tá ligado? Dito isso, né? Basicamente, seriam esses assuntos. Tipo, eu acho que ficou muita. Eu acho que foi tudo muito por si, sei lá, cara. É porque é minha visão, né? Eu queria falar sobre tanta coisa, cara. Tipo, beleza, quando você. Aí, beleza. Você tem um Bitcoin agora. Aí, com o Bitcoin, o que acontece? Você não tem mais atrito de transação, certo? Você não tem mais energia desperdiçada nas transações, porque a energia hoje é desperdiçada porque ela vai para o Estado e o Estado destrói essa energia monetária, ele destrói riqueza, o Estado não gera riqueza, não tem como ele gerar riqueza, porque ele não obedece às ofertas e demandas do mercado, ele não obedece leis naturais básicas de economia. Tá? O Estado não gera riqueza porque ele não obedece leis naturais de economia, leis básicas, oferta e demanda, escassez. Ele cria ofertas, ele cria demandas e a la caralho. E é isso aí, ele imprime dinheiro, finge que uma coisa é infinita, e é assim que o Estado é. Ele não é uma coisa eficiente, não foi feita para ser eficiente, ele foi feita para roubar dinheiro de gente para passar para outra gente. Acabou. O Estado é isso. É uma ferramenta o Estado é muito mais fácil de entender quando você entende que são bandidos estacionários. Bandidos que, ao invés deles irem até alguém roubar, eles procriam essas pessoas geram riqueza e eles roubam uma parte dessa riqueza gerada pelas pessoas. Está, é, bandi, é, Políticos são bandidos estacionários. Todos os estados são bandidos estacionários. Acabou. Só que ao longo do tempo foi gerando uma narrativa, foi gerando uma história. Começou com um enviado de Deus, né? Os estados no começo eram enviados de Deus, não, porque isso aqui é a voz de Deus personificada como pessoa. Aí era o imperador lá, sei lá, da caralho lá. E aí ele era a voz de Deus na Terra. Não, é um bandido estacionário, porra. Mas daí, obviamente, existe todo um psyops por trás. Tipo assim, existe uma narrativa por trás para fazer com que as pessoas ao longo de gerações e gerações fossem normalizando ser parasitadas por estados. Inclusive, eu acho que é até natural da sociedade ser parasitada até certo ponto. Só que, aí que tá. Quando você cria Bitcoin, podia ser qualquer outro protocolo que tenha as mesmas características, né? Outro nome, por exemplo. Quando você cria o Bitcoin, você basicamente faz com que a sociedade não possa mais ser roubada. Quem tem Bitcoin não pode ser mais roubado. Você tira energia monetária, você para de poupar a sua energia monetária em reais e começa a poupar em Bitcoin. Com isso, o que acontece é que agora você tá, tipo assim, é uma régua, certo? A energia monetária do Bitcoin ela não diminui. Ele é uma reserva de valor que não pode ser diluída, beleza? O que acontece? O único caminho a ser seguido agora é o aumento de produtividade da sociedade, que sempre acontece, mas quando você poupa em energia monetária, quando você poupa sua energia monetária na moeda fiat, você não tem acesso a esse aumento de produtividade, fica elas por elas, porque você é diluído. Com Bitcoin isso não acontece. Ou seja, você fica mais rico ao longo do tempo sem fazer nada. Até, obviamente, estagnar. Claro, você fica mais rico primeiro pela adoção, certo? Aí quando a adoção estabiliza, aí você começa a ficar rico, ou seja, você tem mais poder de compra só pelo aumento de produtividade da sociedade, beleza? É basicamente isso. São duas coisas, né? Ou seja, 20 minutos já, foi mal. Acho que poderia ter sido falado muito mais coisa, de maneira muito mais focada, sabe? O que é Deus? Como é que. Resultados tecnológicos. Pô, podia ser um. Mas eu entendo a proposta do Renato. Tipo assim, ele fala da maneira dele e quem entender, entendeu, quem não entender, não entendeu. E, mano, você vai atrás. Se você não entendeu, azar o seu, tá ligado? Essa que é a verdade.
Inclusive eu concordo. Se você não quer aprender sobre Bitcoin, o problema é seu, tá ligado? Você que vai se ferrar, mano. A culpa é sua, tá ligado? Enfim. Gostei bastante do podcast. Adoraria ir no... Pelo amor de Deus, me chama pro podcast alguém, por favor. Eu quero falar em podcast. Não dá, mano. Eu quero falar tanto sobre tecnologia, os caralho. E, porra, eu acho que é. Porra, essa junção é muito boa. Bitcoin com. É Bitcoin, não é cripto, é Bitcoin com IA, tá ligado? Essa junção é absurda. A sociedade vai mudar pra caralho, mano. E, tipo, ninguém tá vendo, ninguém tá falando, tá ligado? Sei lá. Enfim. Até o próximo vídeo aí, rapaziada. Se a gente compartilha, deixa o like aí que eu vou jogar um Overwatch agora. Tchau.